Fala pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim, Henrique Lima. Esses dias, essa semana, eu fiz um comentário no vídeo do ICL lá no Instagram de como o jornal tinha virado um passador de pano para o governo, né? Desde que o Edu Moreira saiu dali da frente do ICL, eu não sei o que aconteceu, não se fala mais de luta de classes, disputa de interesses. O jornal virou um jornal de progressistas, né? Desenvolvimentistas, sem nenhuma pretensão de romper com o sistema capitalista, aparentemente. Posso estar enganado? Posso, porque é só a minha opinião e quem sou eu na fila do pão, né? A grande questão aqui é, eu quero que vocês vejam um vídeo junto comigo e vejam se eu tô ficando doido ou não. Se você tem opinião contrária, você me avisa. Mas, eu quero deixar aqui muito claro que o ICL ainda é um excelente canal de comunicação, de notícias. Eu ainda assisto, muito embora agora eu assista muito mais o Manhã Brasil do que o jornal, o ICL Notícias pela manhã, né? Isso quando eu tenho tempo, porque uma parte do tempo eu fico na escola pela manhã, tá? Mas vamos lá no Reels para mostrar para vocês. Só para explicar aqui o que é o vídeo, né? O vídeo ele falando, fazendo a comparação do valor da inflação dos alimentos no governo Bolsonaro e no governo Lula, porque tem uma galera aí de direita, de extrema-direita, bolsonarista, mentindo sobre o valor da inflação, né? Dizendo que no governo Lula tá pior, mas vamos lá. Isso que os bolsonaristas estão fazendo. Aqui, ó, primeiro ano do governo Bolsonaro, 2019. Estamos falando só de inflação dos alimentos, tá? Não é inflação IPCA, tá? É só de comida, Gabi. Então a nossa equipe de edição se preparou aqui. 2019, 6,37%, só num ano, antes da pandemia. Antes da pandemia. Aí veio a pandemia, também não vamos ser injustos, não foi tudo culpa do Bolsonaro. Mas ele também não atuou para evitar a alta. 18% em 2020, ano em que começou a pandemia. Inflação de alimento. Terceiro ano do governo, 8,24%. E 2022, já pós-pandemia, inflação dos alimentos do governo Bolsonaro no último ano, 13,23%. Esta aqui é a inflação dos alimentos do Bolsonaro. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui o que tinha na época do Bolsonaro. Nem picanha, nem café, tinha um pouco de capim para o gado deles e tinha principalmente fila do osso. Já vamos mostrar. Mas compara aqui com o Lula. 2023, preço da comida caiu 0,52. Em 2024, de fato, virou um problema. Aumento de 8,23% em 2024. De qualquer maneira, 2024 tem um aumento, mas é um aumento menor do que de 3 anos do Bolsonaro no governo anterior. Então, se você somar os 2 anos do Lula, esses 2 primeiros anos do Lula, é menos de 1/3 da inflação de alimentos dos 2 primeiros anos do Bolsonaro. Essa é a comparação. Então, nessa guerra dos bonés, os bolsonaristas, mais uma vez, estão mentindo. Sim, é verdade. Os bolsonaristas estão mentindo, né? Mas, cara, a diferença em 2021 foi de 0,01 e olha quanto subiu de 2023 para 2024. É óbvio que aqui tem uma série de questões envolvidas, né? Questões climáticas, questão do dólar, né? Um monte de coisas. Se você quiser entender um pouco mais sobre essas inflações, inflação do alimento e tal, o que está acontecendo, o que é inflação, eu vou te deixar aqui duas recomendações, né? Assiste um vídeo de entrevista do Decaixa, do Mano Brasil. Eu vou ver se eu boto aqui a imagem, aqui, alguma coisa assim, para você ver mais ou menos onde é que tá. É lá no canal do Jones Manuel. E também tem um canal do José Cobori. Aí, para quem acha que é coisa de esquerdista, né, e tal, comunista, não, não é. Você vai lá e ele vai explicar um pouco sobre o que é inflação, essa inflação dos alimentos, o que está acontecendo, né? Como uma boa parte disso é especulação para aumentar a taxa de juros, né? Para deixar a gente desempregada, e quem vai pagar o preço dessa questão é a gente, a população. A gente tem que deixar de consumir, né, para resolver o problema, é isso? Fica aí a grande questão, né? Então você vai lá nesses 2 canais e você vai entender um pouco. Mas a grande questão aqui é que eu fiz o tema deste vídeo é outro, né? É esse aqui, ó. Eu fiz esse comentário aqui, ó. Rapaz, o ICL tá de putaria. Um malabarismo medonho para defender o governo que não está cumprindo nada, porque isso não está acontecendo de hoje. Outros vídeos do ICL estão fazendo a mesma coisa, com a desculpa de que se não é o Lula, é o Bolsonaro, outro cara de extrema direita. Pelo amor de Deus, gente.
Pelo amor de Deus, a vida não é só isso, né? Eu acho que a gente tem que construir alguma outra coisa, né? E aí eu disse aqui, né, que não está cumprindo nada do que prometeu em campanha, porque é um governo de rendição. Quem disser que não é um governo de rendição tá maluco, né? Porque não é mais nem um governo de conciliação de classes, né? E aí começou o debate, né? Eu vou pegar aqui alguns pontos mais importantes que eu acho que são mais válidos para a gente compreender um pouco, né? Essa moça aqui ó, colocou o seguinte: meu querido, malabarismo é dizer que a direita governa melhor. Em que momento eu disse isso? Eu disse isso em algum comentário meu? Eu não disse isso. Todo esse atraso que vivemos são muitos e muitos anos de neoliberalismo e produz a maior injustiça social. Isso é verdade. Vocês não têm ideia o que é fila para tudo porque faltava mercadoria nos supermercados. Eu tenho 40 anos, eu acho que eu sei. Só depois de Lula que isso acabou. Eu acho que ela está falando do período de redemocratização, né? Depois da ditadura civil militar. Não dá para comparar o que nós vivemos hoje com aquele tempo, gente. Pelo amor de Deus. Não está excelente esse governo, mas está muito melhor do que a direita e a extrema-direita no poder. Concordo plenamente também. Concordo plenamente também. Mas o governo Lula, ele está sim com medidas neoliberais. Eu vou falar isso em outro vídeo, mostrando inclusive o que o Lula falou e que prova esse ponto, tá? E outra, em nenhum momento eu falei que o Lula é pior do que a extrema-direita no poder. Em nenhum momento eu falei isso. Aí, esse aqui é outra desculpa, né? E outra, a Câmara é deles e o Senado também. Temos que lembrar que aqui não é presidencialismo. Em partes eu concordo. Aqui a gente tem um presidencialismo, mas quem manda, na verdade, boa parte do Brasil é o legislativo, né? O parlamento. Porém, todavia, entretanto, se o pensamento é esse, vamos abandonar o barco e vamos desistir. Porque o Congresso, ele sempre foi comandado pelas bancadas do agro, da bala e, por último, agora da Bíblia, né? Em resumo, dos grandes empresários, da elite brasileira, do grande e médio burguês, né? No entanto, no primeiro governo Lula, no segundo governo Lula e no primeiro governo Dilma, nós conseguimos avanços inimagináveis. Estou mentindo? Mesmo tendo o Congresso lá. O problema é porque esses avanços eles são limitados. Lembra o que aconteceu no Dilma 2, quando nós estávamos ali batendo 4% de desemprego, onde o salário estava aumentando, o poder de compra do brasileiro estava aumentando, o brasileiro começou a viajar para outros lugares, fora do país, comprar coisas, ter coisas. O que a elite fez? Golpe, né? O problema é que esse modo de governar do PT, que não é um modelo de mudança de estruturais, né, verdadeiras, de romper o que nós temos hoje como política no Brasil, ele é limitado e vai trazer de volta, em algum momento, todas as perdas de direitos que nós tivemos. Né? Vamos lá. Eu não vou ler aqui o que eu falei, porque eu já comentei aqui com vocês, né? Outro comentário. Tu tem razão nesse ponto. Não deveria ser parâmetro mesmo, né? A moça disse que é melhor que o governo Bolsonaro, né? O que não deveria ser nenhum parâmetro, né? Mas antes da Lava Jato, conseguimos fazer mais política que agora. Piorou muito nesse sentido. Eu entendo o que tu quis dizer, porque foi só derrota mesmo. Sim, a Lava Jato veio como uma medida de derrubar o governo progressista, desenvolvimentista, que tentou dar alguma coisa para a classe trabalhadora. Só que essa alguma coisa, ela é insuficiente para a classe trabalhadora e ela não é permitida pela burguesia, né? Tanto é que tivemos aí o golpe do Michel Temer, né? E tal. Aí a moça aqui só disse tudo jóia, né? Não conseguiu argumentar. Qual seria a saída? Eu acho que a saída é a classe trabalhadora no poder, né? Porque quem produz a riqueza que nós temos no planeta, ela é socialmente construída. Então, se ela é socialmente construída, a riqueza deveria ser socialmente partilhada. Eu tô doido. Saída era formar lideranças, eu gostei da resposta desse cara. Um projeto que visse as mudanças reais do país. Lula deveria estar criando líderes carismáticos e com trabalho bom, mas só fez queimar os próprios candidatos. Sim, mais ou menos, né? Porque só criar líderes não resolve. Esses líderes vão fazer o quê? Qual projeto? O problema é que não há um projeto de Estado, há projetos de governos. E os projetos de governos mudam se o governo mudar. O problema também é porque no parlamento nós temos outros governos, nos congressos nós temos outros governos.
outros pensamentos de governos, né? Essa é a grande questão. Aí o cara botou aqui, né? Não tem malabarismo. Existem inúmeros fatores que encarecem os alimentos e aumentam a inflação, e você deve saber disso. Sim, sei. Você deve saber que o governo tenta agir em várias frentes, mas quando chega no Congresso, com a maioria de reacionários, as coisas não andam. Então nós vamos fazer o quê? Mais uma vez, nós vamos fazer o quê? Porque sempre vai ser assim. Pelo menos enquanto nós tivermos esse modo político existente no Brasil, né? Essa democracia da burguesia, ou ditadura da burguesia, como você queira chamar. Basta olhar a votação sobre a retirada de impostos sobre os alimentos básicos, sobre a isenção do IR para quem ganha até 5 mil, que foi também uma promessa de campanha. A bancada do PL também vai votar contra. Vai, gente, porque são modos de governar diferentes, com interesses de classes diferentes. E é isso que o ICL não fala mais, os interesses de classes diferentes, desde que o Edu Moreira saiu. E eu não acredito que o Edu Moreira não esteja vendo isso. Porque toda vez que eu estou no YouTube agora, eu vejo venda de curso do Edu Moreira, gente. De finanças e tal, que é importante para a classe trabalhadora, mas o canal está se perdendo, gente. Foi um excelente modo de comunicação para alertar a classe trabalhadora do que estava acontecendo e está se perdendo. E eu falo isso como telespectador, né? Com muita tristeza no coração, tá? Aí esse cara fez um comentário aqui, ó, essa moça, né? Tá na hora de vocês ser deputado. Eu acho que ela tá falando vocês, socialistas e comunistas, né? E sair da cômoda posição de só ficar na crítica e nada de prática. Vocês já tiveram tempo suficiente e vereadores concorreram. E nem vereadores concorreram. Na verdade, é mentira, né? Porque a UP, o PCB, né, o PCdoB, vários partidos que são socialistas, ou se entendem como socialistas e comunistas, concorrem. Mas essa galera não tem tempo de televisão, gente. Como é que eles vão aparecer? Como é que as pessoas vão votar em que elas não sabem? Porque a estrutura política foi feita para manter essas pessoas no poder. E aí, isso manter tudo aquilo que quer romper com o sistema capitalista fora. Tá? Aí a moça aqui disse o seguinte, ó. Tá comparando sim. Acabou o PPI, mexeu na tabela de imposto de renda, fez reforma tributária, fez o pé de meia, botou com armazéns da Conab, voltou com os programas sociais, expandiu alguns reajuste de bolsa, pesquisa e escapes, reajustou o salário, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Boa parte disso é verdade. E a minha crítica não é sobre isso, gente. A minha crítica é sobre o jornal, o que está acontecendo. E também como que o governo Lula está fazendo é insuficiente. Ele acabou com o PPI, mais ou menos. Tem Coloca no Google, o Lula acabou com o PPI, alguma coisa assim. E vai ter uma matéria do Brasil de Fato, muito interessante, falando sobre isso, né? Não adianta você romper com o PPI se o preço do petróleo continua sendo balizado pelo dólar. Tanto é que nós estamos aí com a gasolina aqui em Fortaleza, tá 6,69. 6,69. Cadê o abrasileiramento dos preços? Cadê? Esse é o preço brasileiro? Não sei, né? A reforma tributária ainda não passou toda, né? Passou aí algumas coisas, né? Como a isenção para alimentos da cesta básica, que é excelente, excelente, excelente. Mas isso não tem validade se o povo não consegue no mercantil. A Vanalise está indo no mercantil, porque quando eu vou no mercantil, R$100 não dá para nada. Eu fui comprar um pacote de pão e um pacote de café, deu R$32. Um pacote de pão e um pacote de café. R$32. Eu não sei onde é que essa moça vive, de verdade. O pé de meia é importante? É sim. É óbvio que o pé de meia é importante para fazer com que o menino esteja lá na escola. Eu sou professor, eu sei disso, eu sempre defendi. Assim como defendo alguns projetos do Mais Professores. Mas são medidas que não fazem o real efeito que deveriam fazer numa transformação educacional, gente. É isso que eu estou falando. O que adianta a gente ter um armazém, não sei o quê, e se a gente não tem. A gente não industrializa aqui, se a gente não incentiva a agricultura familiar, se a gente não tem refinaria, se a gente não restatiza algumas coisas, o que adianta, gente?
Cadê a revogação da reforma tributária? Reforma trabalhista? Reforma da Previdência? Que a pessoa vai trabalhar até morrer. Cadê esses projetos de campanha? Não tem, pelo amor de Deus. Basicamente, gente, basicamente é isso. Eu espero que vocês me perdoem pelo vídeo um pouco grande, mas são argumentos que a gente precisa começar a entender o que está acontecendo, gente. Porque se continuar do jeito que está, vocês viram que a popularidade do Lula caiu, né? Caiu. A aprovação do governo Lula caiu. E caiu por quê? Porque está fazendo um governo ruim? Não. Mas porque está fazendo um governo melhor do que o do Bolsonaro. E é só isso. E aí não é parâmetro nenhum. Não é parâmetro nenhum ser melhor que o Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Né? Não é parâmetro nenhum. O problema é que são medidas eficientes de dar migalhas ao trabalhador e nós não queremos mais migalhas. Nós queremos uma transformação social real. Transformação social real. O que acontece do dia para a noite? Não. Não. Mas por que o PT, o Lula, não conversa com a população, gente? Por que não chama a população por embate? Vai tentar passar o projeto e dizer assim, gente, vou passar esse projeto aqui, vai lá para a Câmara. Aí a Câmara não aprovou, viu, gente? Nós temos que pressionar, nós como povo brasileiro, temos que pressionar, ir para as ruas e pressionar o Congresso para aprovar o fim do imposto de renda, por exemplo, que é insuficiente também, né? Porque quem ganha 5 mil reais não é rico. Quem ganha 5 mil reais ele não é rico. Tá? Não conversa com a população. Toda vez que eu assisto o jornal, é dizer que o governo Lula se reuniu com empresários e não sei o quê. Eu não vejo uma vez que se reuniu com o MST, se reuniu com professores. Eu não vejo. Eu não vejo. Você vê? Saca? Acho que o grande problema é esse, tá? Se você gostou do vídeo, você chegou até aqui é porque você ficou interessado, deixa o like, se inscreve no canal e aí nós nos vemos na próxima. A galera tá difícil de entender o contexto das coisas, né? É isso.